simples aniversário, vamos dizer assim, né? Estávamos reunidos com alguns amigos, com apenas 13 anos de idade, fomos convidados para ir até um local reservado. Se tiver algum crente me assistindo, ele vai saber isso com clareza. Fomos ao monte fazer oração, como muitas igrejas fazem, e eu fui ali simplesmente por ir, sabe? Foi o meu primeiro encontro, assim, que eu tenho, assim, direto com Deus, não desmerecendo as outras idas, né, em igreja, porque eu acho que o encontro com Deus, ele vai muito além de uma religião, ele vai muito além de um templo, né, vamos dizer assim, não vamos falar igreja, de um templo. E ali naquele dia eu tive uma experiência muito forte com Deus. Te tocou bem. Eu fui por ir, ou seja, não sabia nem o que estava fazendo ali. E naquela noite eu senti uma presença muito forte que eu nunca tinha sentido na vida. E ali eu me dei conta que era Deus falando comigo, que era Deus se manifestando através de mim ali, naquele local. Legal. Tipo, você não tinha contato com a igreja até esse momento? Não com essa igreja, com a igreja protestante. Já tinha contato, sim, dentro do templo, né? Vamos dizer assim, a minha família, se pegar o histórico da minha família lá atrás, já que a gente está aqui num papo aberto, se pegar o histórico do início lá atrás da minha família tem várias pessoas da minha família que fizeram parte da Umbanda. Era uma religião muito típica. Vamos voltar aí a 30 anos atrás, aqui na nossa cidade. Era muito predominante, pelas histórias, né? Sim. Porque nessa época eu era criança, mas pelas histórias era uma religião muito predominante e a outra parte católica. Então, assim, eu tive aquele primeiro encontro quando criança, nem sabia o que estava fazendo, mas tive um primeiro encontro, sim, dessa linhagem que veio da minha família, com a Umbanda, e também com o catolicismo em si. Mas quando eu falo em encontrar com Deus, porque Deus, ele, para mim, ele está acima de qualquer religião. Eu acho que quando você se prende à religião, você corre um grande risco de se afastar de Deus. Quando você se prende à religião. Quando eu falo isso, nós vivemos num país laico, então nós respeitamos, eu particularmente respeito todas as religiões, mas eu tenho essa concepção pessoal de fé, que quanto mais nós nos prendemos à religião em si, nós corremos um grande risco de nos afastar de Deus. Pô, eu concordo pra caramba nisso aí. Tem até uma frase, assim, descontraída um pouco, que Deus é top, o que estraga é o fã-clube. Porque tem muita coisa que você vê aí de errado. Tipo assim, não é uma igreja ou outra, é muita coisa de errado no mundo, né? Que envolve também as igrejas em si. E que usam e abusam da palavra de Deus para perpetuar algumas atitudes, seja de homofobia, de racismo, de qualquer coisa que interfere diretamente na vida de uma pessoa, e que usam, né? Infelizmente usam essa, vamos dizer, essa capa ou essa fantasia da igreja para poder perpetuar comentários como esses, enfim. Nessa linha de raciocínio, o maior problema hoje que a gente enfrenta é o chamado humanismo. O homem, o humanismo é o quê? Homem querendo usar Deus para favorecimento próprio. E isso, infelizmente, existe em todas as religiões. Existe mesmo. O humanismo. E, na verdade, tem que ser o contrário. É Deus usar o homem para manifestar o seu poder, a sua glória. Eu acredito assim, eu que vejo de fora, não pratico nenhuma religião, eu vejo muitos desses líderes de igreja, eles igual você disse, usa a palavra de Deus para se promover e tipo, eles, no linguajar da galera, assim, joga com a regra debaixo do braço. Tipo assim, ele pode falar o que ele quiser ali, pode fazer o que ele quiser, no final das contas ele só coloca embaixo, assim, assinado por Deus, sei lá. Ele coloca a culpa em Deus para fazer o que bem entender. Enfim, a gente tem história disso aí, arruda aí, se for ver. Muito sério. Eu ia falar agora, só puxar a história contemporânea da igreja, não falar do nosso país. A gente vê muitas, na verdade a gente aprendeu pela história, né, de muitas das vezes acontecer isso. Então, assim, isso é realidade nos dias atuais. Então, assim,
Eu, por exemplo, eu tenho um equilíbrio muito grande. Tenho a minha fé, professo a minha fé. Quando você fala da palavra, a palavra a gente tem ela pela Bíblia, né, que a Bíblia ela é universal, existe a divergência, algumas pessoas falam Bíblia católica, mas não é Bíblia católica, a Bíblia é uma só, mas entre essa Bíblia que fala a versão católica, existe a divergência de alguns livros que não estão na Bíblia que a gente usa no dia a dia, mas a palavra de Deus, ou seja, sendo a Bíblia, eu tenho ela como minha bússola moral. Né? Sim. Ali contém valores e princípios que eu busco colocar em prática no meu dia a dia. Eu acho que esse é o ponto. É você realmente ter isso como base de fé, sabe? Esses valores, esses princípios morais e em uma conexão com Deus, né? Porque através dessa conexão a gente ganha força para exercer. Porque é literalmente renunciar. Renunciar Sim. muitas vezes os desejos, as vontades. A gente sabe que a gente é ser humano, a gente aqui é adulto, a gente sabe o quão grande é esse desafio. Eu acho que o maior desafio é esse, é renunciar a si próprio. Não, e tem até notícias que saíram tem pouco tempo aí, questão do padre lá com o noivo, que acaba que essa renúncia, para muitas pessoas, ela é muito difícil. E acaba que a pessoa aceita viver uma vida dupla, porque não pode abrir mão, que acha que é um pecado, que é, enfim, algo do tipo. Não pode abrir mão da vida... Do status que já foi conquistado. Isso aí, você falou o que eu queria dizer. Conquistado. Mas o desejo dele, do ser humano dele, ainda prevalece ali e acaba acontecendo, infelizmente, eu não sei a palavra certa, mas de renunciar aos votos feitos, né, por livre e espontânea pressão dele mesmo, por causa da igreja, né. Eu acho que quem trabalha, não, quem vive essa vida, tem esse limiar de o carnal e o espiritual ali, sempre numa linha tênue ali, onde que pode extrapolar, onde não pode. Você também acha isso? Eu acho que o ponto central para esse tipo de atitude eu, por exemplo, de mim, eu sou bem claro de mim, Claro. é a única pessoa que eu posso falar com clareza. 100%. No meu ponto de vista, vamos falar de mim, no meu dia a dia, os desafios que eu enfrento, a renúncia, eu acho que o ponto é não mentir para si mesmo. Eu acho que o status, a posição social que muitas vezes a pessoa já alcançou na sociedade, ela tem que estar abaixo de você ser verdadeiro com você mesmo. Ou seja, sim, isso tem que estar acima. Eu ser verdadeiro comigo mesmo. Um exemplo que eu dou assim, claro, de mim. Que Deus me dê força para nunca viver esse momento. Mas se algum dia acontecer um acidente de percurso com a minha pessoa, confrontando esses princípios que hoje eu luto para viver, eu sou homem suficiente bastante para renegar a posição social na visão espiritual e ministerial que eu estiver para entender o momento que eu estou passando. E assim, eu conheço pessoas, vamos falar do meu meio, né? Uhum. Do meio protestante, eu conheço homens do meu meio que já tiveram seus problemas e foram sinceros para si mesmos. Renunciaram, viveram um momento até de recuperação, sabe? Que esse trabalho ele existe também. Eu acho que é um trabalho muito importante, é você acreditar no ser humano até a última instância. E a última instância para mim é enquanto tiver fôlego de vida. Pô, top. Eu acho que chega um momento, a maioria, né, que a gente vê de fora, eu não estou lá na igreja para saber, mas citar outra frase que eu escuto muito, que uma mentira dita 1000 vezes se torna uma verdade. Eu vejo em muitos desses casos de renúncia, que só saem na mídia depois, todo mundo fala, que eu vejo que a pessoa é mais ou menos isso. Ela acredita tanto que, não, foi só um deslize. Não, eu sou aqui, tá, centrado, tal. É até uma crítica também para as igrejas. Eu acho que as pessoas deveriam ser mais livres. Sim, sim. Né? Eu acho que existe a doutrina, existe o foco, mas tem algumas particularidades de algumas religiões, ou algumas igrejas, na verdade, não é nem religião, de algumas igrejas,
que acabam desanimando o fiel, porque não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Pode falar. Não, terminando. Então, vamos lá. Trazer uma linha de raciocínio aqui, que muitas igrejas, infelizmente, ou até alguns líderes espirituais, não têm isso como regra. Mas Jesus, ele tem o seu tempo, e nós temos que entender o tempo de Jesus. Quando a gente fala, estou falando desde o início aqui, sentir a presença de Deus, a manifestação de Deus, pela minha fé eu acredito na manifestação de Deus pela pessoa de Jesus, que há 2022 anos, mais ou menos, segundo a história, uma história comprovada não só pela Bíblia, mas pela história contemporânea da humanidade, ou seja, os fatos estão lá em Israel, em Jerusalém, por onde Jesus peregrinou, por onde Jesus andou, e o fato dele ter se entregado à morte, o fato dele ter também ressuscitado ao terceiro dia, e segundo aquilo que a gente crê pela fé na Bíblia como bússola moral, como bússola para nossas vidas, Jesus ele ressuscitou, então Jesus ele está em nosso meio em espírito, é a forma dele manifestar. Ele deixou bem claro que ia subir para o Pai, ia voltar para o céu, mas ia deixar o Consolador, que é o Espírito. Ou seja, continuar manifestando na terra, mas em espírito ou através do Espírito Santo, né? Que muitos conhecem. Então, Jesus, hoje, ele é o intercessor e o nosso advogado. Um dia, Jesus ele vai ser juiz. Jesus, enquanto homem nessa terra, disseminou o Evangelho, que nós conhecemos hoje. Jesus, hoje em espírito, ele é o nosso intercessor junto ao Pai, ou seja, aquilo que eu não consigo fazer, aquilo que eu sou limitado, ou naquilo que eu sou limitado, eu busco essa ajuda nele, e essa força que não vem de mim, mas vem dele, ela age em mim e através de mim. Sim. Essa é a intercessão. E o advogado, ou seja, ele está pronto para nos defender do acusador. E quando nessa linha de raciocínio, quem acusa é o inimigo de nossas almas. Aquilo que nós cremos, os espíritos caídos, né? Isso é uma questão de fé, tá, gente? Pode ser que você que está me ouvindo não crê. Os espíritos caídos, muita gente conhece como demônio, Satanás, e aí vai, né? Vários nomes, vamos dizer assim, que tenta destruir a vida do ser humano. Que tenta de várias formas destruir a vida do ser humano.